Olá, bem-vindos a novo tutorial de vídeo. E hoje vamos aprender a jogar Duelo por Cárdia. Um jogo que nos vai levar até uma magnífica cidade mágica na qual vamos tentar ser os novos governadores através da obtenção de anéis de sinete. Dentro da caixa de Duelo por Cárdia, estes são os componentes que encontramos. Temos o manual do jogo, totalmente em português, 4 pranchas com material por destacar e 2 grandes blocos de cartas. Além disso, temos esta folha, que vai servir para, depois de tudo separado, conseguirmos dividir os 2 blocos de cartas dentro da nossa caixa de Duelo por Cárdia. Vamos agora conhecer ao detalhe os diferentes componentes de Duelo por Cárdia. E Duelo por Cárdia é um jogo que lá está para 2 jogadores. Cada jogador vai ter um verso de cartas específicos, o verso de um e o verso de outro. No baralho de cada jogador, as cartas são exatamente iguais. Elas variam entre o número 1 e o número 16 e as cartas de um são exatamente iguais às cartas de outro jogador. Para partidas avançadas, mais tarde, para jogadores mais experientes, temos um segundo baralho que pode até vir a ser mesclado e também este jogador e este jogador têm exatamente as mesmas cartas. Estas, lá está, nas primeiras partidas não fazem falta e o que também não faz falta são estas 8 cartas que estão aqui, que são as cartas de localização que vão dar diferentes twists às nossas partidas. Em todas as partidas precisamos, isso sim, das cartas de ajuda, lá estão 2 para cada jogador, também precisamos dos sinetes, dos modificadores, valor mais 1, mais 3 e mais 5, que no verso tem menos 1, menos 3 e menos 5, e também das fichas de habilidade contínua. Preparar uma partida de Cárdia é muito rápido. Tudo o que nós tivemos que fazer, neste caso, foi manter o baralho de nível 2 de cada jogador à parte, as cartas de localização e também estas que nos serviram tão bem para pôr qual era o baralho de cada um dos jogadores e que até tem o símbolo de colocarmos no ecoponto azul. A partir daí, distribuído o outro baralho a cada jogador, as cartas são baralhadas e distribui-se 5 a cada jogador. As nossas, claro que não vão estar uma partida inteira reveladas, mas para percebermos e para este tutorial funcionar de um modo um pouco melhor, temos aqui já a nossa mão inicial. Ao alcance dos jogadores devem ficar os modificadores, os anéis de sinete e as fichas de ação contínua. Ora, neste caso, vamos começar a jogar e cada jogador joga em simultâneo uma carta oculta no centro da mesa das 5 que tem à sua frente, enquanto tiver 5. Ao longo do jogo é possível que o jogador venha a ter uma mão maior e também é possível que o jogador venha a ter uma mão mais pequena. Ora, vamos escolher uma carta, vamos colocar na mesa e as cartas daquele jogador nós não sabemos quais são. Portanto, vamos tirar simplesmente uma carta. Esta é a carta daquele jogador e já vamos ver o que é que acontece. Da nossa parte, vamos começar de uma forma modesta e vamos colocar este 4. Ora, já cá estavam as cartas de ambos os jogadores, revelamos em simultâneo e vamos ver o que acontece. Neste caso, este jogador jogou um 5 e nós jogámos um 4. Por natureza, o que tendencialmente vamos a fazer é pegar no anel de sinete e entregar a este jogador. No entanto, não vai ser tanto assim. Ele recebia o anel do sinete porque jogou, de facto, uma carta mais alta. E esse é o fator determinante para entregarmos estes anéis. No entanto, o jogador que tem a carta mais baixa vai ativar a habilidade da sua carta. E a habilidade da nossa carta é este encontro fica empatado. Claro que tinha sido ótimo fazermos isto com uma carta com uma potência muito maior do que 5. Mas seja como for, jogámos um 4 e não perdemos o nosso duelo. Portanto, este marcador de sinete volta à disponibilidade e à nossa frente fica este 4 e à frente do nosso adversário vai ficar aquele 5. Para todos os efeitos, uma primeira ronda foi como se ficasse empatada. Cada jogador repõe a sua mão a 5 cartas e, claro, assim sendo, também nós vamos repor a nossa mão e o jogo vai prosseguir desta forma até ao momento em que alguém consiga, de facto, ter os 5 anéis e aí subitamente vence a partida. Ora, no nosso caso, vamos escolher uma nova carta para jogar e vamos colocar esta carta. E este jogador vai colocar esta que está aqui no nosso duelo. Vamos uma vez mais revelar as cartas e vamos simular o que acontece. No nosso caso, jogamos um 15, a inventora, e o nosso adversário jogou um 7. O que é que acontece? O nosso 15 dá-nos automaticamente um marcador de sinete para o nosso jogo. Enquanto o 7 vai fazer a habilidade. Vamos ver o que é que aqui temos. Portanto, é a guarda do palácio. Podemos até aproveitar este momento para falarmos da estrutura da carta. Aqui diz de que baralho é que ela pertence, o tipo de habilidade, se é uma habilidade contínua ou não, a potência da carta, o nome e o efeito. Vamos ver então o efeito, que é a habilidade da carta.
escolhe uma fação. O teu oponente pode descartar da sua mão uma carta da fação escolhida. Se não o fizer, adiciona mais 7 de influência a esta carta. Ora, não é muito importante isto. Não é muito importante porque 7 mais 7 continua a ser 14. E, portanto, sendo 14, nós jogámos um 15. Não é muito grave. Portanto, o jogador não sabia as cartas que nós tínhamos na mão, claro está. Ele agora ia escolher uma fação. Se ele escolhesse a fação azul, nós teríamos forçosamente que descartar esta carta, se assim fosse o caso. Se escolhesse a verde, escolhíamos uma destas duas para descartar. Se escolhesse a vermelha, descartaríamos esta, mas existe mais uma fação da qual nós neste momento não temos nenhuma carta. E nesse caso sim não tínhamos hipótese. Tínhamos mesmo que adicionar um marcador de mais 7 a esta carta, que neste caso o imediato não ia desde já fazer efeito. Ora, como a carta diz que o oponente pode descartar da sua mão uma carta da fação escolhida e, se não o fizer, adiciona mais 7, isto dá a entender que é voluntário. Sendo voluntário, nós podíamos optar por até descartar, para não dar o marcador de mais 7. Mas como isto não vai inverter o anel, nós vamos deixar a nossa mão como está, porque todas as cartas podem vir a dar jeito, e aquele jogador que fique muito contente por adicionar um marcador de mais 7 a esta mesma carta, e o jogo vai prosseguir. O que é que acontece agora? Uma vez mais, este jogador reabastece a sua mão, portanto, os jogadores vão sempre que possível, no final do turno, retirar uma carta, porque eu sempre que possível, porque no final já não há cartas suficientes para reabastecer e temos que jogar com aquelas que tivermos. E, atenção, aqui é importante salientar que o reabastecimento é feito a uma carta por cada uma das cartas que nós jogamos. Não vamos nunca reabastecer a 5 cartas, porque lá está, podemos vir a ter mais ou a ter menos cartas. No nosso caso, saiu-nos um 1, vamos escolher uma nova carta para jogar. Nós estamos a tomar aqui a dianteira, vamos tentar jogar este 9. Vamos ver o que é que este adversário joga. Jogou o 16. 16 é uma carta muito, mas mesmo muito interessante. Claro está, com o 16 contra o 9, aquele jogador acabou de ganhar também ele um marcador de sinete, enquanto nós, com este 9, perdemos, mas vamos fazer a habilidade. E a habilidade diz que nós escolhemos uma fação, o teu oponente descarta todas as cartas da sua mão da fação escolhida. Ora, nós não sabemos o que ali está e este é feito antes de reabastecermos a mão. Portanto, vamos ver, vamos escolher uma fação, analisamos o que está ali. Ora, aquele jogador jogou 3 cartas, não jogou ainda nenhuma carta amarela. Nós vamos escolher a fação de academia. Portanto, na nossa lista aqui das folhas de ajuda, temos que as verdes são rebelião, as vermelhas são guilda, as azuis são dinastia, mas as amarelas são academia. Se ele não jogou ainda nenhuma amarela, a probabilidade de ter ali amarelas é muito maior. Com isto, nós vamos escolher a fação academia e tudo o que ele tiver amarelo vai ter que descartar. Claro está, é por causa disto que a sua mão pode vir a ficar com menos de 5 cartas. Ora, vamos ver. E temos 2, portanto, 2 cartas amarelas, este jogador acaba de as descartar. Atenção que é em Cárdia, a não ser que alguma carta, especialmente de futuras edições adicionais, venha a dizer que o baralho de descarte é reembaralhado, não se faz isso e, portanto, o jogador, quando terminarem as cartas, termina mesmo tudo aquilo que ele pode fazer. Quanto a estas duas, vamos mantê-las ocultas como se nós não tivéssemos visto e, portanto, fizemos o efeito. Escolhe uma fação, escolhemos a fação Academia, o teu oponente descarta todas as cartas da sua mão da fação escolhida. E agora o jogo prossegue. Como é que o jogo prossegue? Este jogador retira uma carta para a mão e nós retiramos uma carta para a nossa mão. Com isto, nós tínhamos dito que a carta que aquele adversário jogou era uma carta muito especial e, de facto, é uma carta muito especial. Vamos ver o efeito da carta 16, que é o número mais alto num baralho de duelo por Cárdia. E aquele 16 diz que aquele jogador, se perder o duelo, vence imediatamente a partida. Portanto, aqui temos um caso diferente, um caso em que a partida é ganha de um modo súbito. E agora perguntam, e muito bem, legitimamente, como é que um 16, sendo a carta mais alta, ganha a partida se perder um duelo? É fácil porque com estes marcadores, estes modificadores, o valor de uma carta pode subir. Portanto, nós podemos jogar uma carta que diz, por exemplo, que a próxima carta que nós jogarmos vai valer mais 3. E ao jogarmos uma carta com o valor mais 3, se nós jogarmos um 14, ele é um 17. Automaticamente ganhamos o duelo, ganhamos o sinete, mas se esse 17 derrotou um 16, ganhamos um anel, mas foi um presente envenenado, porque o adversário, esse sim, é o vencedor da nossa partida. A partida prossegue até que um dos jogadores vença. E como é que isso vai acontecer? O jogador vence se controlar os 5 anéis, como já falámos antes. Também vence de modo súbito se a sua habilidade lhe permitir declarar desde logo essa vitória ou se o adversário não tiver cartas para jogar. Naquele caso insólito de ambos ficarem sem cartas, vence quem controlar maior quantidade de anéis de sinete nesse momento.
Para partidas avançadas, utiliza o baralho de cartas de localização ou até, porque não, as tuas personagens com habilidades diferentes, supostamente mais fortes e de maior complexidade. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabes jogar Duelo por Cárdia. Um jogo muito desafiante, onde vais ter um confronto direto com o teu adversário, mas onde nem sempre perder é a pior coisa que te pode acontecer. Se gostaste deste tutorial, deixa o teu comentário, deixa o teu like, partilha este vídeo, subscreve a Devir TV Portugal para não perderes os próximos conteúdos. Enquanto os preparamos para ti, boas gatanas!